Cuba está destruído. Isso é inegável. Todo mundo já viu, todas as matérias falam a respeito. Mas qual é o real problema? O embargo dos Estados Unidos ou é o próprio sistema que não funciona? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos juntos dissecar aquilo que eu tinha prometido em vídeo anterior, falar sobre Cuba. Vamos tentar entender o que realmente está acontecendo em Cuba e se o problema é do embargo americano, é do capitalismo ou se é o socialismo que não funciona. Vamos juntos? Eu separei essa matéria aqui da BBC News. Olha, não vamos deixar de lembrar que a BBC News é um órgão estatal, é uma mídia stream. Todo mundo sabe que a mídia stream no mundo inteiro tem o viés de esquerda, porque todo mundo já sabe aquele papo que os esquerdistas tomaram a educação, tomaram a cultura, o jornalismo, blá, 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 blá e tudo mais. Todo mundo já sabe disso. Então, a gente vai ver essa matéria, que eu achei a tela bem isenta. Não estou dizendo que ela não tenha um pequeno viés de esquerda, ela tem, mas ela é mais isenta, ela é mais realista. Então daqui a gente pode tirar uma boa conclusão. Então tá lá. Qual a gravidade da crise vivida por Cuba e como ela se compara ao período após colapso da União Soviética? Então aqui ele vai fazer uma matéria longa, discorrendo uma comparação da atual situação de Cuba e o que aconteceu com a Cuba quando a União Soviética caiu. O que ele está tentando dizer aqui? Olha, isso já aconteceu, o socialismo vai sobreviver, é só um pequeno ponto. É isso que ele mais ou menos quer dizer na matéria. Porém, ele traz dados aqui muito interessantes e se a gente colocar ele na realidade, a gente vai entender que simplesmente essa perspectiva dele de que Cuba vai sobreviver, eu acho que não vai. Então tá lá, a matéria vem e diz bem, para muitos cubanos é um déjà vu, de uma experiência bastante traumática. Então já quis dizer o quê? Que o cubano já viu isso quando a União Soviética caiu. E sabe que o problema é grave. Só que naquela época ainda existiam países socialistas que ajudavam Cuba. Hoje estão todos quebrados. Sim, mais de 70 anos depois, estão todos quebrados. O socialismo ele vai destruindo a economia aos poucos. Então chega uma hora que nem os aliados têm mais dinheiro para mandar. Vê, Venezuela consegue ajudar? Não. O Brasil ajudou na época do Lula, hoje não consegue mais. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. A Argentina, também da era Kirchner, ajudava. Depois nem ajudar mais. Agora o Milei nem se fala. Então, o que é o problema de Cuba? É simplesmente porque a economia cubana não funciona. É o cálculo econômico. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, o socialismo peca onde? No cálculo econômico. Sem cálculo econômico, não há como você alocar o dinheiro no melhor local. Vamos pensar simplesmente o seguinte. Cuba é uma ditadura. Então quem decide? Quem decide é o ditador. Ele que diz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o que lá. Não é o mercado, não é a necessidade de mercado que faz com que o dinheiro vá para cá ou vá para lá. É a decisão de uma pessoa. Você acha que a decisão dessa pessoa consegue ser mais inteligente do que todos no mercado discutindo o que é bom e o que é ruim? Obviamente que não. Por isso que todo o sistema socialista não dá certo. Quer dizer, ele dá certo no livro de história, no professorzinho de história lá, que simplesmente grita revolução, viva lá Cuba, viva a União Soviética. Na cabeça desse pessoal funciona. Mas vamos continuar aqui. Então lá, a ilha vive uma recessão econômica há vários anos que afeta a produção de alimentos, disponibilidade de medicamentos e é acompanhada por uma inflação na casa de 3 dígitos. Então aqui você já tem a primeira desmistificação. A Cuba não tem alimentos, não tem disponibilidade de medicamentos, é acompanhada por uma inflação. Então aqui já cai aquela teoria de que Cuba tem uma saúde maravilhosa, que lá tudo funciona. Não, não funciona. Você não tem nem o que comer. Como é que o resto vai funcionar? O peso cubano está em constante desvalorização. Então isso não é muito diferente da moeda brasileira, né? Aqui a gente sabe que o real está em constante desvalorização por causa da inflação. Só que lá a inflação é muito grande. Inclusive chega a ser maior do que foi a inflação na Argentina antes do Milei. Lá está batendo 30%. Quando o Milei assumiu era 25%. Olha que destruir de Cuba foi muito maior que o destruir da Argentina. A economia não tem aliado internacional que permita um alívio financeiro. Ora, pelo amor de Deus, vamos lá. O rapaz aqui que escreveu a matéria, vamos lá mais uma vez, tem viés esquerdista. Ele aqui entrou numa contradição. Olha só, a economia não tem um aliado internacional que permita um alívio financeiro. Mas vocês não botam a culpa no embargo americano? Ou é o embargo americano, ou não tem aliado nenhum que queira mandar dinheiro para Cuba. Então a gente fica aqui, já desmistifica a questão do embargo dos Estados Unidos. Vamos lá. Venezuela não mandava petróleo? Não mandava um monte de ajuda a Cuba? Brasil, quem não lembra dos mais médios? Do Porto de Mariel,
Lá o BNDES, o Cuba está com uma dívida enorme no Brasil com o BNDES. Sabe qual é a garantia? Charuto cubano, amigo. Sabe quando a gente vai receber isso? Nunca. Simplesmente vai. E o embargo econômico? Cadê o embargo econômico que proibiu isso? Não proibiu. Então, esse papo do esquerdista lá, do professorzinho de história, dizendo que Cuba não está bem, nós estamos resistindo ao embargo econômico. Não está resistindo a nada. Porque simplesmente a economia de Cuba nunca existiu. É um frangalho. Todo lugar onde você implanta uma economia socialista, ela é destruída pela simples questão do cálculo econômico. Quando não há cálculo econômico, a economia não funciona bem. Então o presidente de Cuba está lá, reconheceu na sua conta do X que várias pessoas manifestaram insatisfação com a situação do serviço de energia elétrica e distribuição de alimentos, mas acusou os inimigos da revolução de tentarem se aproveitar desse contexto. Ora, inimigos da revolução... Eu não estou sabendo de alguém que queira invadir Cuba, que queira alguma coisa de Cuba. Cuba não tem nada para oferecer. É que ele está com medo de quê? De alguém invadir Cuba? Quem quer invadir Cuba, gente? Fazer o que lá? Nem turismo lá mais presta. Está tudo destruído, não tem energia, não tem alimento, a população está lá, a miséria, a míngua. Eles estão lá na realidade. O que está acontecendo com Cuba é uma questão até humanitária. Eu acho que sim, o mundo devia olhar para Cuba como olhou para a África muitos anos atrás. A África também, por aqui juntar aquele monte de país socialista, foi uma fome miserável. Apesar da África ter muita terra agricultável, mas muita gente passa fome. Por quê? Porque implanta aquele sistema socialista, onde um manda e o resto obedece. Não pode dar certo. Em Cuba é a mesma coisa. Ninguém quer invadir Cuba. Invadir Cuba para quê? Lá não tem nada. É uma ilha que não tem nada hoje. Tem terra fértil? Tem, mas ninguém consegue plantar, porque o governo não deixa. Então, não serve para nada aquilo ali, nem para turismo mais serve. Então essa falácia de que acusou de inimigos da revolução, o inimigo da revolução é o próprio povo. Na realidade, quem fez protesto foi o povo. Ninguém precisa financiar ninguém, incitar ninguém que não tem energia elétrica e está passando fome. Ora, se você ficar sem energia elétrica e passar fome, você vai para a rua reclamar do governo ou não? Ou você vai esperar que algum agente externo financie você para você ir para a rua? Não precisa, isso acontece espontaneamente, está todo mundo com fome, está todo mundo na rua reclamando. Reclamando por quê? Porque é o governo que dá o alimento. Então eles vão reclamar com quem? Com o governo. Você não tem condição de fazer negócio, você não tem cálculo econômico, você não tem nada, só sobrou o governo. E aí o presidente está lá reclamando que existem forças externas. Não existe força externa, não, existe a fome e má gestão. A matéria continua dizendo, pobreza alarmante. Sim, especialista acredita que na situação atual, os setores da sociedade cubana que recebem remessas ou estão ligados ao setor privado emergente pode estar lidando com a crise de maneira melhor que outros grupos. O que ele quis dizer aqui? Olha, o pessoal que fugiu de Cuba consegue mandar dinheiro para os seus familiares. Então, essas pessoas que vivem da remessa externa de dinheiro, que vem em dólar, ainda conseguem viver melhor. Agora, aqueles pensionistas e os funcionários do Estado que dependem de uma renda fixa em pesos cubanos, que não foi reajustada à inflação, não há dados oficiais, aquele dá aquela passada de pano, mas acredito que os números da pobreza são alarmantes. Ora, se você tem lá, você lá é um funcionário público, você depende da renda do governo, o governo não tem dinheiro, ele não te paga, o que vai acontecer? Você vai viver na miséria. Além do que o governo lá tem inflação de 3 dígitos, é 30% ao mês. Que significa que todo mês o seu dinheiro perde 30% de valor. É muito valor perdido. Então, se você ganha um salário, 3 meses depois ele não vale nada. Praticamente foi corroído pela inflação. Porque o governo, como não tem moeda, não tem capital, não arrecada, ele precisa emitir moeda. Ele não consegue nem contrair dívida, porque ninguém empresta dinheiro para Cuba. Então, ele só tem uma solução, emitir moeda. E ele vai fazendo o quê? Inflando a base monetária, inflando a base monetária. Você tem muito capital disponível, ele não vale nada. É oferta e procura. Então, o que acontece com Cuba? Simplesmente vive bem em Cuba quem conseguiu fugir. Você pode ver isso muito bem, né? Tem vários youtubers aí na internet mostrando como ele fugiu de Cuba, como ele vivia em Cuba, o susto que ele levou quando saiu de Cuba. Isso está acontecendo uma fuga cada vez maior simplesmente pela internet, pela informação descentralizada, que vem fazendo com que o próprio cubano tenha a informação de quem fugiu, mostrando como é lá fora. A pessoa manda uma foto, manda uma filmagem, conta uma história, diz o que viu. Então quem está em Cuba começa a perceber que aquela propaganda socialista
simplesmente é uma mentira. E vamos trazer aqui para o Brasil. O que aconteceu agora há pouco? O governo bateu palma quando o presidente Lula trocou o ministro das comunicações, botou lá o Sidônio. Aí todo mundo gritou falando que agora o Brasil vai dar certo, trocou o ministro da comunicação. Ora, então o governo é o quê? Uma agência de marketing? É isso que o governo é? O maior ministério do governo, que mais tem valor, é o da propaganda, é o da comunicação. Não é o da fazenda, não é o da indústria, não é o do comércio, não é o da habitação, não. O que importa é o da comunicação. Então você vê que o governo é um engodo, o socialismo é um engodo. Não adianta aquele professor de história ficar bravejando que vamos fazer a revolução, vamos taxar os mais ricos, vamos acabar com os multimilionários. Não, porque lá onde é o socialismo, que não tem nada disso, é igualitário, é todo mundo pobre, é todo mundo miserável, tá lá, pobreza alarmante. O socialismo só deu certo no livro de história e na cabeça do professorzinho, que tem aquela pecinha solta, faltando, deve ter caído no banheiro igual o Lula caiu lá, bateu com a cabeça, ficou meio doidão, meio fora de esquadro. Deve ser isso. Então não acredita muito nisso não. Está aqui a própria matéria, que é uma BBC News, simplesmente uma mídia tradicional, com viés de esquerda, dizendo que a pobreza é alarmante. Aí seu professor de história vai dizer que Cuba é bom? É bom aonde, amigo? Só no sonho dele lá, com a Cinderela, e pode ser. A realidade não, a realidade é outra. E com isso aconteceu o quê? Uma migração em massa. Todo mundo sabe que os cubanos estão fugindo de Cuba, porque Cuba praticamente é uma ilha-prisão, aonde quem não consegue fugir fica condenado à miséria. E aqueles que conseguem fugir, conseguem dar um dinheirinho para Cuba, o que o governo cubano faz? Ele taxa, se não me falha a memória, é 30% da remessa, ou seja, a cada $100 que um cubano envia para Cuba para tentar manter a família dele viva, o governo tira 30%, tira $30 para ele. E para quem não sabe, hoje a maior fonte de receita do governo cubano é da remessa exterior. E por que cada vez mais ele fecha essa saída de pessoas? Porque simplesmente quando o cubano vai para fora, ele consegue tirar a família dele, ele para de mandar dinheiro para Cuba. Ele já tirou a família dele já está vivendo com ele bem em outro lugar. Por que eu vou mandar dinheiro para Cuba? Não tem porquê. E aí o que está acontecendo? Até essa remessa que vinha do exterior está diminuindo para Cuba. E aí a situação do governo fica cada vez pior. Por isso que cada vez eles têm menos dinheiro. Eles não conseguem nem comprar alimento para sustentar a população. E aí o reflexo é óbvio. Migração em massa. Quem é que quer viver num lugar desse? Ninguém. Fica todo mundo o tempo inteiro só pensando em uma coisa: comer e fugir. Comer e fugir. Comer e fugir. Porque você faria diferente? Desculpa, eu não faria. Eu tentaria fugir também o tempo inteiro. E ele lá no início da matéria, que disse que era parecido com aquele problema quando da colapso da União Soviética, ele agora vem e diz, é uma crise muito pior. Sim, é pior por quê? Porque Cuba hoje não tem quem socorra Cuba. Não tem mais o Brasil, não tem mais a Colômbia, não tem mais a Argentina, não tem mais a Venezuela e também não tem a União Soviética. Aí eu pergunto, por que a China não ajuda? A China também não é socialista? Por que não ajuda Cuba? Porque a China simplesmente é pragmática. Ela abriu espaço para o capitalismo, foi por isso que ela cresceu. Para quem não sabe, eu vou dar um dado. Procura aí. Em 1970, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. Se não me falha a memória, em quase 20% a mais. Hoje, não dá nem para comparar o PIB do Brasil com o PIB da China. A China passou e muito. Ela se industrializou. Ela virou a máquina fabril do mundo, porque se abriu ao capitalismo. Porque até enquanto ela era única e exclusivamente socialista, era uma miséria. Para quem não lembra lá que a China comia inseto, comia qualquer coisa, a população fazia qualquer coisa para sobreviver. Você acha que Cuba não está diferente? Cuba deve estar passando a mesma coisa. Por que a China não faz negócio com Cuba? Não ajuda lá o amigo socialista? Não, porque Cuba não tem nada a oferecer. A China é pragmática. Ela troca. Se você não tem nada a me oferecer, eu também não tenho nada para te dar. E ao final da matéria, simplesmente, o esquerdista que fez a matéria, não vou chamar de esquerdista, vou chamar de repórter para ficar mais legal, diz que há uma crise multissistêmica. Sim, 30 anos depois se tornou uma crise multissistêmica, uma crise política, social, sanitária, econômica. Então aqui ele voltou para a realidade. Ele viu que aquele papo que educação em Cuba é maravilhoso. Falso. Saúde em Cuba é maravilhoso. Falso. A população em Cuba come bem. Falso. A população em Cuba vive bem. Falso. Tudo é falso. Tudo é uma máquina de propaganda que a internet simplesmente está destruindo. E por isso que aqui o governo Lula também não vai a lugar nenhum, porque ele está dependendo do quê? Da máquina de comunicação.
ele depende das redes, das mídias tradicionais, bem como lá do Sidônio, do Ministério da Cultura e Educação, não, perdão, da Comunicação. Ele não vai a lugar nenhum, porque todo mundo hoje tem um celular, tem um WhatsApp, tira uma foto, manda uma notícia, manda um comentário, e aí a verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, não há propaganda bonita que consiga fazer com que a coisa pareça bonita se ela é feia. Não tem como. A situação no Brasil está feia. Não tem ministro de marketing, ministro da comunicação que faça aquilo ficar bonito. Não tem jeito. É igual Cuba. Não adianta. É uma crise multissistêmica que é exatamente para onde o Brasil está caminhando. Eu já, inclusive, fiz vídeos sobre isso, mostrando os problemas que o Brasil está tendo e qual é o caminho que a gente está indo. Então, Cuba hoje está destruída. Essa é a verdade. É culpa do capitalismo? Não. O embargo americano era problema? Não. É problema hoje? Também não, nem nunca foi. Simplesmente o embargo americano os americanos não fazem negócio com Cuba. Olha, e não são todos os negócios, não. Venda de remédio e venda de alimento pode. Só que tem um detalhe, Cuba tem que pagar. E aí, como ele não tem dinheiro, os Estados Unidos não faz negócio. Óbvio, é capitalismo. Você não tem como pagar, eu não tenho por que te vender. Ora, doação é outra coisa, não é comércio. Doação é doação. E vamos lá, os Estados Unidos manda muita coisa para Cuba, tá? Como doação, não como negócio. Então o embargo não é nada, o capitalismo não é nada. Qual é realmente o problema de Cuba? O socialismo. Então você chega à conclusão que não deu certo em lugar nenhum, além do livro de história e daquele seu professor que tem uma pecinha a menos que grita la revolución. Vamos para la revolución. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Se você quiser fazer um comentário, uma sugestão, até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E se inscreve no canal se for de seu bom grado, para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.